lá em Salmos 121. Não vou me prolongar muito, pois o Senhor tem algumas coisas para fazer aqui nessa noite. E aí a gente, quando o Senhor começa a fazer, né, às vezes a gente tem que dar uma pausa por ordem e prudência, por causa do horário. Então não vou me estender muito, para que a gente tenha bastante tempo para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Você crê nisso? Você está aqui disposto e disposta para receber daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite? Você crê que essa noite é uma noite diferente? Não é uma noite igual a de domingo ou a de terça-feira passada, mas é uma noite diferente, porque nós servimos um Deus criativo. E é um Deus que não repete as coisas. É um Deus que não faz as mesmas coisas que fez no domingo. Ele tem sempre coisas novas para fazer sobre as nossas vidas. A cada culto que viemos aqui, a cada semana que viemos aqui, não chegue aqui achando que o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez no domingo. Não vai. Se você está com o teu coração, com o teu espírito inclinado ao Senhor, se prepare, porque coisas novas virão sobre você nessa noite, amém? O Salmo 121 que diz assim: o Deus, o fiel guarda dos homens, tem como título, e diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E aí a gente vai dizer que, como título, ou algo que o Senhor ministrou no meu coração para ministrar nessa noite é: de onde vem o teu socorro? De onde vem o teu socorro? Senhor, eu tinha pensado por mim mesma, talvez em outro título, e aí o Senhor, eu preparando, montando esta pregação, e o Senhor falou: não é isso aí não, é isso aqui. De onde vem o teu socorro? E aí quando a gente monta uma pregação, primeiro corta aqui, para depois cortar aí. Não ache que a gente simplesmente faz para que o outro ouça. Primeiro corta aqui, primeiro é isso aqui, ó, para depois fazer isso aqui, ó. Primeiro é isso aqui, primeiro corta aqui. E aí o Senhor me fez essa pergunta: de onde vem o teu socorro? E aí automaticamente a gente pensa no seguinte: a gente corre em algumas situações difíceis que a gente às vezes se encontra, a gente corre para tanto lugar, a gente corre para outras coisas. E aí quando aquelas outras coisas não se resolvem, aí a gente pensa em recorrer ao Senhor. É verdade ou não é verdade? Porque a gente, como ser humano, a gente tem essa talvez mania de, e a gente também viver num momento, num século tão imediatista, de tem que ser agora, e é agora. E aí a gente recorre para um, para outro, e aí quando a gente vê que nada ali resolveu, a gente, não, vou orar, vou entrar em propósito, vou ver o que Deus vai fazer aí. E aí esse salmo foi escrito
no momento não sabem relatar ao certo quando o salmista escreveu esse salmo, se foi num momento de guerra, se foi num momento de perigo, de viagem, de batalha. Mas aí, sem dúvida, é um salmo de fé. Porque o primeiro ponto que eu quero conversar com você nessa noite é a convicção. Que no primeiro versículo podemos perceber uma aflição, mas também uma convicção, uma curiosidade do povo, que era, eles sempre no momento de aflição, no momento de angústia, eles recorriam ao monte, o povo hebreu, para acender incensos, levar sacrifícios ao Senhor. Mas também naquele monte havia também um povo que levantava incensos, adoração a outros deuses. Um dos deuses era o Deus de Baal. E aí a gente vê que o salmista, nesse momento, ele levanta os olhos para os montes, para aquele monte onde eles tinham como referência a presença do Senhor. E aí ele, no momento de aflição, ele levanta os olhos e diz: eleva os olhos para os montes. Ele eleva os olhos. Ele talvez declara no coração, naquele momento: Senhor, eu estou elevando os meus olhos porque eu preciso de Ti. E aí eles queimavam incenso, e sabendo disso, o salmista faz a pergunta: de onde me vem o socorro? Ele eleva os olhos para os montes. E aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E aí, quando ele faz aquela pergunta, automaticamente vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor. E aí, como eu disse no início, a gente recorre para tantas coisas. A gente recorre para tantas pessoas, para o homem que é falho. E aí a gente se decepciona. A gente cria talvez uma angústia, uma ansiedade sobre nós, muitas das vezes desnecessária, porque a gente esquece de fazer como o salmista fez, de elevar os olhos e perguntar ao Senhor: de onde me virá o meu socorro? Talvez era um momento que ele estava perdido. Eu vou elevar os meus olhos, mas aonde me virá o socorro? Talvez nessa noite você entrou aqui e falou: eu vou lá, vou ficar em casa hoje não, vou lá, tá calor, vou sair um pouquinho, vou lá. E aí você começa a escutar os louvores, você começa a escutar o que o ministro começa a falar aqui, e aí você começa a entender que, opa, eu tô aqui. E aí eu estou começando a entender de onde precisa vir o meu socorro. O meu socorro precisa vir do Senhor. O meu socorro para a cura precisa vir do Senhor. O meu socorro para a porta aberta precisa vir do Senhor. O meu socorro para aquela causa ser liberada precisa vir do Senhor. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui. Eu sempre entendo, eu sempre tenho uma convicção do seguinte: que eu não saio da minha casa por mim mesma. Quem me traz para cá é o Espírito Santo de Deus. Você entende dessa forma? Que você não sai da tua casa por você mesmo. Até mesmo porque se a gente tiver que fazer isso por nós mesmos, a gente não sai. A gente fica em casa, na verdade, porque a gente trabalha, a gente tem sempre uma atividade, tem sempre algo que nos traz um cansaço. E aí a gente quer ficar em casa descansando.
Mas tem alguém que te impulsiona a vir para este lugar, para esta casa, para te mostrar que o socorro que você precisa vem dele. O socorro que você precisa nessa noite vem dele. E aí o segundo ponto, e aí eu queria também, algo que eu li no Facebook essa semana que me chamou a atenção, era a foto da arca de Noé, e embaixo dizia assim: Deus não fez com que Noé construísse uma janela dos lados da arca, mas sim em cima, para que ele não olhasse para os lados, mas para que ele olhasse o tempo que ele estivesse dentro da arca, que ele olhasse somente para o alto, que era do alto que vinha o socorro de Noé, era do alto que vinha o que Noé precisava naqueles 40 dias e 40 noites que Noé ficou dentro da arca, com aquele monte de animal, somente com a sua família. Noé precisava somente não olhar para os lados, mas Noé precisava olhar era para o alto, porque o que ele precisava estava no alto. E aí, eu e você precisamos olhar para o alto. Se formos olhar para os lados, ou olharmos para trás, pereceríamos. Se formos olhar hoje para a nossa situação atual, mundial, ficamos desesperados, não é verdade? Ficamos loucos. Deixamos de acreditar que haverá uma saída, que isso vai acabar, que já está perto. E mesmo chegando algo para nos dar um pouco mais de liberdade, tá ainda meio que, meio balançando ainda. Mas a gente precisa estar com os nossos olhos convictos e os nossos olhos fixos no Senhor. Se a gente se desanimar, se a gente se prostrar, se a gente olhar para os lados, nós não vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos vencer o medo, a angústia, porque Ele é o nosso guarda de Israel. Ele é o nosso Deus. E aí o segundo ponto é: Deus não se esquece dos seus. E aí o Senhor está sempre alerta por mim e por você. O salmista não tinha preocupação de ser esquecido pelo Senhor. O que aconteceu, por exemplo, de outros seguidores de outros deuses de Baal. E aí lá em 1 Reis 18, 27, nessa passagem, Elias até caçoou um pouco, tirou um pouquinho de sarro da cara deles, de dizer que os deuses deles, desse povo, dormia na hora que eles mais precisavam, porque eram deuses que não tinham poderes, eram deuses que não ouviam, que não falavam, que não enxergavam, eram deuses simplesmente feitos de barro, e aquele povo adorava. E aí nós temos um Deus que nos ouve, que nos vê, que está presente conosco em todos os momentos. Um Deus que nos sustenta. A própria palavra diz que Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. É um socorro bem futuro? Um socorro bem lá atrás? Ou é um socorro bem... É um socorro bem presente. Então, se você precisa de um socorro nessa noite, Ele está aqui para te socorrer.
Ele está aqui para te socorrer. Eu não sei de que forma você saiu da tua casa nessa noite. Também não preciso saber, porque aquele que vai trazer o teu socorro, aquele que vai trazer a solução para o teu problema, para a tua angústia, está aqui nessa noite. E aí, o terceiro ponto, Ele nos guarda, Ele é a sombra protetora. E aí, nesse momento que eu escrevia isso, o Senhor me fez lembrar daquele cântico que diz: à sombra de tuas asas eu posso descansar, e sobre as tuas tendas, as tuas penas, mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. Talvez você precise de um livramento de Deus. Talvez alguém falou para você algo que te deixou com o coração apertado. Não sei nem por que eu estou falando isso nessa noite, nessa direção. Com o coração apertado, com o coração temeroso. Mas eu quero dizer para você que o Senhor te guarda debaixo das asas dele. O Senhor é o Deus que te livra, que te guarda debaixo das suas asas. E aí Ele está perto de nós em todo o tempo. Nada acontece sem Ele saber. E aí o quarto ponto é: o poder de Deus não tem comparação. Somente o Senhor guardará a nossa vida em todo o tempo. Ele nos protegerá, não nos deixará. O Senhor sempre estará conosco. Esse versículo se encontra lá em Mateus 28, 20. E aí não importa as circunstâncias que eu e você estamos vivendo. Existem situações na minha vida que eu queria que fossem resolvidas daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas eu preciso esperar o tempo do Senhor. E em meio a essa espera, o Senhor vai me aperfeiçoando você, para que quando a bênção chegar, eu e você entenda todo o processo que foi vivido em meio a essa espera. E aí talvez você pergunte: nossa, Monique, mas eu estou vivendo já há 20 anos nessa espera, já estou vivendo há 5 anos, há 10 anos. Não importa, o teu tempo não é o mesmo de Deus. Você sabia disso? Que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso? E aí o Senhor executa a promessa, o tempo, na hora certa, no tempo dele. Ah, mas já está passando muito tempo. Deixa, entrega nas mãos do Senhor. Porque enquanto eu espero, eu vou elevando os meus olhos para os montes. E aí eu começo a entender que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você tem dimensão disso? De o teu socorro vir de alguém que fez os céus e a terra? Alguém aqui já deu a volta ao mundo? Eu não. Ninguém. E ainda assim a gente não vai conseguir mensurar ou entender o que Deus fez. A cada dia, estudiosos ou cientistas vão descobrindo coisas que existem sobre a face da terra. E aí você esperar uma promessa de alguém que fez tudo isso, é porque vem coisa boa.
Há lugares lindos sobre a terra, não é verdade? Se um pai, se um filho pedir pão, o filho não vai dar outra coisa, imagina o Senhor. O Senhor nos dará coisa boa. A sua palavra diz que eu é que sei o pensamento que tem ao vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você deseja um fim ruim para você? Você deseja um fim ruim para sua família? Não, você deseja um fim bom, lindo, maravilhoso. E é isso que o Senhor tem para mim, para você. Por isso que Ele nos chama a atenção nessa noite, de dizer, olha só, eleva os olhos para o monte. O teu socorro vem de mim, que sou o Senhor. E aí em Romanos 8:35... até o versículo 39, alguém pode abrir para mim? Irmão Charles, irmão Antônio, algum irmão pode abrir para mim? Romanos 8:35. Romanos 8:35, quem achou pode ler, para a gente estar finalizando. Sim, até o 39, foi? Isso. Nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nem coronavírus poderá nos separar do amor de Deus. Nem guerra, nem doença, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então você tem alguém para recorrer nessa noite. Você tem alguém para te trazer um socorro. Você tem alguém nessa noite.